Meu namorado me escondeu dos colegas de trabalho por 3 anos e disse a eles que era solteiro. Então enviei flores de aniversário para o escritório dele com um anúncio. Meu namorado Patrick continuava esquecendo de me apresentar aos amigos do trabalho depois de 3 anos de namoro, embora os visse todos os dias e saísse para beber com eles 2 vezes por semana. Ele prometia me levar ao próximo happy hour, mas mandava mensagem 1 hora antes dizendo que tinha sido cancelado, ou que virou uma coisa só para homens, ou que mudaram para um local longe demais para eu ir. Quando a empresa fez o piquenique de verão, Patrick disse que parceiros não eram convidados, embora eu tenha visto fotos depois de todo mundo com seus cônjuges e filhos jogando vôlei e comendo churrasco. Ele me dizia que seus colegas de trabalho eram chatos, e que eu não gostaria de conhecê-los de qualquer maneira, mas passava todas as noites me contando histórias engraçadas sobre essas pessoas supostamente chatas que eu nunca conheceria. Para a festa de fim de ano, Patrick disse que esqueceu de confirmar minha presença a tempo, e que eles eram rigorosos com a contagem de pessoas, então tive que ficar em casa enquanto ele ia sozinho, usando o terno que eu o ajudei a escolher. Ele chegou em casa bêbado, falando sobre como o marido da colega Janet era hilário, e como a esposa da chefe dele, Linda, fazia biscoitos incríveis, todos esses parceiros que eu nunca conheceria, porque Patrick continuava esquecendo que eu existia quando entrava no prédio do escritório. Quando surpreendi Patrick no trabalho com um almoço no aniversário dele, ele na verdade me apresentou como sua vizinha, que por acaso estava na área. O colega dele, Richard, pareceu confuso, e disse que achava que Patrick era solteiro, já que nunca tinha mencionado uma namorada em 3 anos. Patrick riu nervosamente e disse que tínhamos acabado de começar a namorar, o que era novidade para mim, já que morávamos juntos há 2 anos. Ele me apressou para fora do prédio, dizendo que eu estava deixando as coisas estranhas ao aparecer sem avisar, e que o local de trabalho dele tinha políticas rigorosas, de visitantes que eu havia violado. Ele disse que levar a vida pessoal para o trabalho não era profissional, e que eu precisava respeitar os limites entre a carreira dele e nosso relacionamento. A verdade veio à tona quando encontrei a colega de Patrick, Janet, em uma cafeteria, e ela mencionou o quão corajoso Patrick era por ficar solteiro tanto tempo quando todos os outros estavam em casal. Ela disse que Patrick era a única pessoa solteira no departamento, e que todos admiravam sua independência e dedicação à carreira em detrimento dos relacionamentos. Ela disse que as mulheres sempre se jogavam em cima de Patrick nos eventos de trabalho, mas ele nunca levava ninguém porque valorizava muito sua liberdade. Quando eu disse a ela que era namorada de Patrick há 3 anos, Janet riu e disse que isso era impossível, porque Patrick tinha acabado de fazer uma apresentação na semana passada, sobre os benefícios de ser solteiro aos 30 anos. Foi aí que decidi que a vida profissional e a vida pessoal de Patrick estavam prestes a colidir de maneiras que ele nunca esqueceria. Comecei enviando um enorme arranjo de flores para o escritório dele no nosso aniversário de namoro, com um cartão que dizia: "Feliz 3 anos para o meu namorado incrível, Patrick. Com amor, sua namorada que mora com você." A recepcionista anunciou pelo interfone, pedindo a Patrick para vir buscar as flores de aniversário de sua namorada de longa data. Seus colegas se reuniram em volta, perguntando por que ele havia escondido um relacionamento de 3 anos. E Patrick teve que ficar lá segurando rosas enquanto explicava que gostava de manter as coisas privadas. Em seguida, pedi a uma padaria para entregar um bolo enorme no escritório dele, em formato de casa, com "Lar Doce Lar de Patrick" escrito na cobertura, com bonequinhos nossos no jardim. O entregador insistiu que toda a equipe de Patrick precisava assinar o recebimento, já que era muito grande. Todos viram o bolo celebrando o fato de morarmos juntos, enquanto Patrick tentava alegar que era uma piada de sua vizinha excêntrica. A chefe dele, Linda, perguntou por que a vizinha faria uma piada tão elaborada, e Patrick não conseguiu responder sem admitir mais mentiras. Para a arrecadação de fundos da empresa, onde os funcionários podiam comprar rifas, doei um fim de semana no retiro de casal de Patrick e Rachel, que era apenas o nosso apartamento, mas descrevi tudo em detalhes na lista de doações. Incluí fotos do nosso quarto com os pertences de ambos visíveis, nosso banheiro com nossas toalhas combinando, e nossa sala de estar com todas as nossas fotos de casal expostas. Os colegas de Patrick começaram a dar lances como piada, perguntando a Patrick se a namorada estava incluída no pacote ou se era vendida separadamente. Ele teve que explicar por que sua suposta vizinha tinha acesso a todo o apartamento dele para tirar fotos. A verdadeira vingança veio durante uma importante apresentação de Patrick para um cliente, onde ele estava tentando fechar uma conta enorme. Liguei para o escritório dizendo que era noiva dele e que havia uma emergência familiar exigindo sua atenção imediata. Imagino Patrick em pé, naquela sala de conferências, seu telefone acendendo repetidamente enquanto ele tentava manter a voz firme na apresentação. A recepcionista provavelmente anunciou a ligação pelo sistema de alto-falantes e todos no prédio ouviram que sua noiva precisava dele para uma emergência. Posso vê-lo pedindo licença ao cliente, com o rosto vermelho, passando por todos os seus colegas de trabalho que agora o encaravam com expressões confusas. A recepcionista me transferiu novamente porque eu disse a ela que era urgente, e Patrick atendeu parecendo em pânico. Eu disse a ele que não havia emergência, que eu apenas queria ter certeza de que seus amigos de trabalho soubessem a verdade sobre nós, e então desliguei antes que ele pudesse responder. Bloqueei o número dele imediatamente porque não queria ouvir quaisquer desculpas que ele tentaria dar. Cerca de 40 minutos depois, a campainha tocou, e Tabitha entrou carregando 2 garrafas de vinho e uma sacola de comida chinesa. Eu tinha mandado mensagem contando tudo a ela enquanto estava sentada no meu sofá, sentindo aquela mistura estranha de satisfação e nervosismo sobre o que eu tinha acabado de fazer. Ela colocou a comida na mesa de centro e me pediu para contar a história toda desde o início. Então, expliquei sobre as flores com o cartão de aniversário, o bolo em formato de casa com nossos nomes na cobertura, a doação da rifa com fotos do nosso apartamento, e finalmente a chamada de emergência durante sua maior reunião com o cliente. Tabitha riu tanto que derramou vinho no meu tapete, dizendo que Patrick mereceu absolutamente cada segundo de vergonha pública. Ela perguntou se eu me sentia culpada, e eu disse a ela que não muito, que na verdade me sentia aliviada por seus colegas de trabalho finalmente saberem que eu existo. Comemos direto das embalagens, e ela me contou sobre seu próprio relacionamento passado, onde um cara a manteve separada de seus amigos por 8 meses. Ela disse que me ver me defendendo a fez desejar ter feito algo semelhante em vez de apenas terminar discretamente e desaparecer. Patrick chegou em casa por volta das 7 daquela noite e parecia terrível. Sua gravata estava frouxa, seu cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele, e havia olheiras reais sob seus olhos que não estavam lá de
de manhã. Ele largou a pasta na porta, e as primeiras palavras que saíram de sua boca foram sobre como eu fiz ele perder a conta Hard. Ele disse que o cliente saiu da apresentação, dizendo que não faz negócios com mentirosos. E agora a chefe do Patrick está questionando se ele pode ser confiável com contas importantes. O emprego dele pode realmente estar em risco por causa do que fiz hoje. Coloquei minha taça de vinho na mesa e disse a ele que é isso que acontece. Quando você passa 3 anos construindo uma reputação profissional fingindo que sua namorada, com quem você mora, não existe. O rosto de Patrick foi de exausto para furioso em cerca de 2 segundos. Ele levantou a voz dizendo que eu não entendia nada sobre dinâmica de trabalho ou limites profissionais, que ele manteve as coisas separadas para evitar fofocas e dramas no escritório. Perguntei a ele como a existência do nosso relacionamento criava drama. E ele disse: as pessoas te julgam de forma diferente quando sabem que você está em um relacionamento em comparação a quando você é solteiro. Ele alegou que estava protegendo a nós dois da política do escritório e mantendo sua imagem profissional. Apontei que sua imagem profissional foi construída inteiramente sobre mentiras, então talvez merecesse desmoronar. Patrick começou a andar de um lado para o outro na sala, dizendo que todos no escritório agora pensam que ele é um mentiroso patológico, ou que estava traindo a namorada com colegas de trabalho. Sua credibilidade está completamente destruída, e as pessoas estão olhando para ele de forma diferente. Eu disse a ele que ele realmente estava mentindo patologicamente por 3 anos todos os dias, quando entrava naquele prédio e fingia ser alguém que não era. A avaliação dele da situação parecia bem precisa para mim. Ele parou de andar e me encarou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nele. Patrick pegou as chaves no balcão e disse que não podia ficar ali naquele momento, que precisava de espaço para descobrir o que fazer sobre a bagunça que eu criei. Ele saiu furioso e ouvi o carro dele ligar no estacionamento. Cerca de 1 hora depois, meu telefone começou a receber mensagens de um número que eu não reconhecia, e percebi que Patrick estava usando um telefone diferente, ou pegou o de alguém emprestado porque eu o bloqueei. As mensagens diziam que eu era vingativa e louca por sabotar a carreira dele por sentimentos feridos, que o que eu fiz foi guerra psicológica e completamente desproporcional à situação. Tirei print de cada mensagem onde ele me chamava de louca e enviei para Tabitha. Ela respondeu imediatamente dizendo: é exatamente por isso que eu estava certa em expô-lo. Ele ainda não entende o que fez de errado e está se fazendo de vítima. Adormeci no sofá porque nossa cama parecia grande e vazia demais, embora eu ainda estivesse com raiva. Na manhã seguinte, acordei com uma solicitação de mensagem no LinkedIn de alguém chamada Lynette Yamada. A foto do perfil mostrava uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos escuros e um sorriso gentil. A mensagem dela dizia que ela trabalhava com Patrick e não estava tentando se envolver em assuntos pessoais, mas tinha informações que eu provavelmente deveria saber sobre o comportamento dele no escritório. Ela perguntou se podíamos nos encontrar para um café, em algum lugar neutro. Aceitei a solicitação e respondi sugerindo uma cafeteria perto do escritório do Patrick, mas não a que os colegas dele costumavam ir. Concordamos em nos encontrar às 2 da tarde. Passei a manhã limpando o apartamento e tentando não pensar onde Patrick dormiu na noite anterior, ou se ele já estava dizendo às pessoas no trabalho que eu sou instável. Às 13h30, dirigi até a cafeteria e cheguei cedo, pedindo um café com leite e sentando em uma mesa de canto onde pudesse ver a porta. Lynette entrou exatamente às 14h, usando roupas sociais como se tivesse vindo direto do escritório. Ela pediu chá e sentou-se à minha frente. E suas primeiras palavras foram um pedido de desculpas por entrar em contato, mas ela sentiu que eu merecia saber a verdade. Ela me contou que Patrick não apenas me escondeu de seus colegas de trabalho. Ele participava ativamente de atividades e conversas de solteiros, deixando as colegas pensarem que ele estava disponível, embora nunca tenha tecnicamente cruzado nenhuma linha. Ela disse que ele gostava da atenção e da liberdade que vinha de ser visto como desimpedido. Ele ficava até tarde para beber, concordava com viagens de última hora para conferências e reclamava dos caras no escritório que não podiam fazer essas coisas por causa de suas namoradas ou esposas. Lynette pegou o telefone e me mostrou fotos de vários eventos da empresa nos últimos 2 anos. Em cada uma delas, Patrick estava posicionado com os funcionários solteiros, nunca com os casais. Ela passou por fotos do piquenique de verão para o qual não fui convidada. A festa de fim de ano onde Patrick disse que não havia espaço para mim. Happy hours onde ele me disse que era só para homens. Em todas elas ele está rindo e relaxado, perto de outras mulheres, com a linguagem corporal aberta e sedutora. Lynette disse que ele costumava reclamar dos caras em relacionamento que não podiam ficar fora até tarde, ou viajar, sem consultar suas parceiras primeiro, como se estar em um relacionamento fosse um fardo que atrapalhava as pessoas profissionalmente. Ela me disse que se sente culpada agora por não questionar o status de solteiro dele antes, especialmente depois daquele dia em que levei o almoço de aniversário, e ele me apresentou como sua vizinha. Perguntei a Lynette por que ela estava me contando tudo isso, o que a fez entrar em contato. Ela largou o telefone e disse que há 3 meses Patrick deu conselhos a ela sobre permanecer solteira para focar no avanço da carreira, usando a si mesmo como exemplo de como ser desimpedido, permitiu que ele aproveitasse oportunidades que outras pessoas não podiam. Ela achou o conselho estranho na época, mas presumiu que ele tivesse passado por um término ruim recentemente e ainda estivesse processando. Ela nunca imaginou que ele tinha uma namorada, com quem morava há anos enquanto dava aquele conselho. Agradeci a Lynette e disse que precisava processar tudo o que ela acabara de compartilhar comigo. Ela assentiu e disse que esperava que eu descobrisse o que é melhor para mim e que sentia muito que Patrick tivesse me colocado nessa posição. Caminhei até meu carro sentindo como se o chão tivesse mudado sob meus pés, porque eu achava que Patrick era apenas descuidado em me incluir. Mas agora eu sabia que ele estava construindo uma versão totalmente falsa de si mesmo no trabalho. Ele não estava esquecendo de me mencionar. Ele estava escolhendo me apagar de sua identidade profissional enquanto aproveitava todos os benefícios de ser visto como solteiro e disponível. Dirigi para casa no piloto automático, minhas mãos apertando o volante com muita força, pensando em todas as vezes que Patrick disse que precisava manter o trabalho e a casa separados. Não era sobre limites, era sobre manter sua imagem de solteiro para que as colegas de trabalho rissem de suas piadas de forma diferente, para que ele pudesse ficar até tarde sem ninguém imaginar uma namorada esperando em casa, para que ele pudesse se posicionar como o cara desimpedido, que estava sempre disponível para o que a equipe precisasse. Estacionei no complexo do nosso apartamento e fiquei sentada no carro por 10 minutos tentando me acalmar antes de entrar.
Quando finalmente atravessei a porta, Patrick estava sentado no sofá, com um buquê enorme de rosas e uma caixa de chocolates caros do lugar chique no centro. Ele se levantou imediatamente e começou a falar sobre como entendia por que eu estava chateada, e que deveria ter lidado melhor com as coisas. Mas minhas ações no escritório dele passaram dos limites e foram realmente destrutivas para a carreira dele. Ele disse: "Nós dois cometemos erros e agora precisamos descobrir como superar isso e reconstruir a confiança entre nós." Ele estava ali segurando flores como se fossem consertar 3 anos de mentiras sistemáticas. E eu quase ri, porque ele parecia genuinamente achar que um pedido de desculpas e alguns chocolates tornariam isso aceitável. Ele colocou as flores na mesa de centro e caminhou em minha direção com os braços abertos como se fosse me abraçar. E eu dei um passo para trás porque não suportava a ideia dele me tocando naquele momento. O rosto de Patrick caiu, e ele perguntou se poderíamos pelo menos conversar sobre isso como adultos, em vez de eu me fechar e me recusar a comunicar. Eu disse a Patrick que não havia nada para reconstruir, porque o relacionamento que eu achava que tínhamos por 3 anos nunca existiu de fato. Eu estava namorando alguém que me tratava como um segredo que precisava esconder, como se reconhecer minha existência fosse de alguma forma prejudicar sua reputação profissional ou limitar suas opções. Patrick interrompeu dizendo que isso não era justo e que eu estava distorcendo tudo para fazê-lo parecer ruim, quando na verdade ele estava apenas mantendo limites saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal. Ele insistiu que me amava e que a separação entre sua vida no escritório e a vida doméstica não era sobre ter vergonha de mim, era sobre manter as coisas profissionais e não misturar negócios com relacionamentos pessoais. Pedi a ele para explicar por que cada um de seus colegas de trabalho levou seus parceiros aos eventos da empresa enquanto eu ficava em casa sozinha, e ele disse que aquelas situações eram diferentes e que eu estava comparando coisas incomparáveis. Ele me disse que eu estava sendo emocional e não pensando claramente sobre o que realmente aconteceu versus o que eu estava imaginando que aconteceu. Peguei meu telefone e mencionei minha conversa com Lynette naquela tarde, especificamente a parte sobre Patrick dar conselhos de carreira sobre ficar solteiro para focar no avanço profissional. O rosto de Patrick ficou completamente pálido e sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu por vários segundos. Ele finalmente disse: "Lynette tirou essa conversa de contexto e eu estava apenas sendo um bom mentor para alguém em início de carreira, compartilhando sabedoria geral sobre não deixar relacionamentos te impedirem de oportunidades." Perguntei a ele como dizer a alguém para ficar solteiro enquanto você mora com uma namorada há 2 anos conta como sabedoria geral, e ele gaguejou que não quis dizer literalmente. Ele estava falando hipoteticamente sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ele tentou explicar que ser mentor exige compartilhar perspectivas diferentes, e às vezes você diz coisas que não pratica pessoalmente. Mas nós dois sabíamos que isso era besteira, e ele tinha sido pego em outra camada de decepção. Patrick sentou-se pesadamente no sofá e colocou a cabeça nas mãos, e por um momento, quase senti pena dele até me lembrar que ele fez isso consigo mesmo ao escolher mentiras em vez de honestidade por 3 anos inteiros. Eu disse a Patrick que queria que ele saísse do apartamento, e a cabeça dele se levantou com uma expressão chocada, como se eu tivesse sugerido algo completamente irracional. Ele disse que este é o apartamento dele também, já que nós dois estamos no contrato de aluguel, e ele tem tanto direito de estar aqui quanto eu. Ele está legalmente correto, e odeio que ele esteja tecnicamente certo sobre essa única coisa, mas deixei muito claro que cansei de fingir que somos um casal funcional que pode viver junto pacificamente. Eu disse a ele que ele pode dormir no sofá até descobrirmos o que fazer sobre a situação do aluguel, mas não vou dividir a cama com alguém que passou anos me tratando como um segredo inconveniente. Patrick argumentou que estou sendo precipitada e que deveríamos tirar um tempo para esfriar a cabeça antes de tomar grandes decisões sobre nossa situação de moradia. Ele sugeriu que talvez pudesse ficar em um hotel por alguns dias, para dar espaço a nós dois e depois poderíamos sentar e ter uma conversa calma sobre nosso futuro. Eu disse a ele que não há futuro para discutirmos e que ele pode ficar em um hotel permanentemente. Por mim, tanto faz. O maxilar de Patrick se apertou e ele disse: "Você vai se arrepender de jogar fora um relacionamento de 3 anos por causa de um erro. Mas não sou eu quem passou 3 anos cometendo o mesmo erro todos os dias." A semana seguinte pareceu viver com um estranho. Assistiu que por acaso sabe onde guardo minhas chaves e Patrick saía para o trabalho antes de eu acordar. E não voltava para casa até depois das 21 horas, claramente me evitando o máximo possível. Passei minhas noites no laptop olhando apartamentos tipo estúdio na minha faixa de preço, calculando se podia arcar com a quebra do contrato antecipadamente ou se precisava esperar até a data de renovação em 4 meses. O apartamento parecia pequeno e silencioso demais, cheio de todas as nossas coisas de casal que agora pareciam apenas evidências de um relacionamento que nunca foi o que eu pensava ser. Nossas fotos emolduradas nas paredes, a cafeteira que compramos juntos, o sofá que passamos 3 fins de semana comprando, porque Patrick queria o tom perfeito de cinza. Tudo me lembrava que construí uma vida com alguém que vivia uma vida completamente diferente no momento em que saía pela porta todas as manhãs. Fiz uma planilha de apartamentos que podia pagar e comecei a contatar proprietários sobre disponibilidade. Tabitha apareceu no sábado de manhã com a caminhonete do namorado e uma pilha de caixas da loja de ferragens. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço. Depois começou a me ajudar a empacotar minhas coisas importantes para levar para a casa dela para armazenamento temporário. Enchemos caixas com meus livros, minhas roupas de inverno, a louça da minha avó que eu não queria que Patrick quebrasse acidentalmente por... Tabitha embrulhou cada prato cuidadosamente em jornal e me disse que eu podia ficar no quarto de hóspedes dela, sempre que as coisas ficassem desconfortáveis demais aqui. Patrick saiu do quarto onde estava escondido desde que Tabitha chegou e nos observou carregar caixas até a caminhonete. Ele perguntou se eu realmente ia jogar fora 3 anos por causa de um erro. E Tabitha se virou e disse a ele que não foi um erro. Foram 3 anos de mentiras contínuas. Patrick a ignorou e continuou me encarando esperando uma resposta. Eu disse a Patrick que não foi um erro. Foram 1000 pequenas escolhas que ele fez todos os dias para me excluir de sua vida e fingir que eu não existia no momento em que chegava ao trabalho. Foi cada vez que ele disse aos colegas que era solteiro, cada vez que ele se posicionou com os funcionários solteiros nos eventos da empresa, cada vez que ele deu conselhos sobre ficar solteiro para focar no avanço da carreira enquanto eu estava em casa pensando que estávamos construindo um futuro juntos. Patrick disse que estou sendo dramática e que muitos casais mantêm suas vidas profissionais e domésticas completamente separadas, sem que isso signifique algo negativo. Ele alegou que estou pegando limites profissionais normais e distorcendo-os em algum tipo de traição, quando na verdade ele estava apenas sendo privado sobre assuntos pessoais. Tabitha fez um barulho de desgosto e carregou outra caixa para
caminhonete, me deixando ali parada com Patrick em nossa sala de estar que não parecia mais nossa. Meu telefone tocou, enquanto eu dobrava roupas em uma caixa, e o identificador de chamadas mostrou a mãe de Patrick ligando. Quase não atendi, porque não queria lidar com ela defendendo o filho naquele momento, mas algo me fez atender de qualquer maneira. Ela disse que Patrick contou a ela que estamos tendo problemas, e ela queria entender o que aconteceu entre nós. A voz dela era gentil e genuinamente preocupada, não acusatória. Então, dei a ela os fatos básicos sobre Patrick escondendo nosso relacionamento de seus colegas de trabalho por 3 anos e se apresentando ativamente como solteiro no trabalho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, e então ela disse que não tinha ideia de que Patrick estava fazendo isso, e que estava muito decepcionada com ele. Ela me disse que o criou melhor do que isso para não tratar alguém que supostamente ama como um segredo do qual se envergonhar. Sentei na beira da cama porque ouvir a própria mãe dele validar meus sentimentos fez algo se abrir no meu peito. A mãe de Patrick disse que sempre se perguntou por que nunca íamos aos eventos familiares juntos, e Patrick continuava dizendo que eu estava ocupada com trabalho ou tinha outros compromissos. Ela se desculpou por não questionar mais ou pressionar Patrick para me trazer mais vezes. Ela me contou que o pai de Patrick fez algo semelhante quando estava na casa dos 20 anos, tratando as namoradas como se não fossem importantes o suficiente para serem integradas à sua vida ou apresentadas a pessoas que importavam. Ela disse que esperava que Patrick fosse diferente, mas aparentemente alguns padrões são mais profundos do que ela imaginava. Ela perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudar, e eu disse a ela honestamente que só precisava que Patrick assumisse a responsabilidade por suas escolhas em vez de dar desculpas. Ela suspirou e disse que falaria com ele, mas entendia se eu já tivesse me decidido. Sobre o relacionamento. Conversamos por mais alguns minutos sobre coisas práticas como o aluguel e meu plano de encontrar meu próprio lugar, e ela se ofereceu para ajudar com os custos da mudança se eu precisasse. Agradeci e desliguei-me, sentindo estranhamente mais leve. Como se ter alguém da própria família de Patrick reconhecendo que o comportamento dele estava errado tornasse tudo mais real de alguma forma. Desliguei com a mãe de Patrick e fiquei sentada na cama por um tempo apenas olhando para o meu telefone. A conversa se repetia na minha cabeça, especialmente a parte em que ela disse que o pai de Patrick costumava fazer a mesma coisa, tratando as namoradas como se não fossem importantes o suficiente para serem apresentadas. Isso me faz pensar o quão profundo isso vai. Se Patrick sequer percebe que está repetindo os padrões do pai, ou se ele acha que é diferente de alguma forma, mas saber por que alguém age de certa maneira não muda o que eles fizeram ou faz doer menos. Entender que Patrick pode ter aprendido esse comportamento com o pai não significa que tenho que aceitar ser escondida por mais 3 anos ou ficar com alguém que me trata como um segredo embaraçoso. Sinto-me validada ouvindo a própria mãe dele dizer que está decepcionada com ele, mas também me sinto triste porque percebo que esse padrão pode ser maior do que apenas Patrick sendo imprudente ou descuidado com meus sentimentos. Ainda assim, cansei de dar desculpas para ele ou tentar consertar problemas que ele nem admite que existem. Patrick foi chamado para uma reunião na manhã seguinte com Alyssa Callahan do RH e Christopher Coe, seu chefe de departamento. Ele saiu do apartamento cedo sem se despedir, e passei o dia olhando anúncios de apartamentos no meu laptop enquanto estava sentada na nossa mesa da cozinha que não será mais nossa por muito tempo. Patrick chegou em casa naquela noite por volta das 18 horas, e no segundo em que ele entrou pela porta, pude perceber que algo aconteceu. Seus ombros estavam caídos, e seu rosto parecia cinza, como se alguém tivesse drenado toda a cor dele. Ele largou a pasta na porta e ficou ali parado por 1 minuto antes de caminhar para a cozinha e servir um copo de água. Observei-o do sofá e esperei que ele dissesse algo. E finalmente ele se virou e me disse que o colocaram em um plano de melhoria de desempenho. Sua voz saiu plana e cansada, como se ele estivesse exausto. Demais até para ficar com raiva. Ele explicou que Alyssa e Christopher sentaram com ele por mais de 1 hora falando sobre integridade e cultura de trabalho, e como a empresa precisa de funcionários em quem possa confiar. Eles disseram a ele que a perda da conta do cliente Corbin Hard foi séria, e combinada com as questões sobre sua honestidade em relação a assuntos pessoais, eles precisam ver uma melhoria significativa em sua conduta profissional nos próximos 90 dias. Patrick colocou o copo no balcão com força suficiente para a água transbordar. Ele olhou para mim e disse: "Tudo isso é culpa sua. Você me humilhou na frente de todos com quem trabalho e destruiu minha reputação profissional por causa de drama de relacionamento." Ele disse: "Você pegou questões privadas e as tornou públicas da maneira mais prejudicial possível, e agora minha carreira está sofrendo porque você não conseguiu lidar com o fato de ser mantida separada da minha vida profissional." Continuei, sentada no sofá, e lembrei a ele que não criei as mentiras. Apenas as tornei visíveis para as pessoas que mereciam saber a verdade. Eu disse a ele que ele passou 3 anos enganando ativamente seus colegas de trabalho, apresentando-se como solteiro, fazendo apresentações sobre permanecer solteiro e posicionando-se com os funcionários desimpedidos em todas as funções da empresa. Patrick balançou a cabeça e disse: "Você está distorcendo tudo. Eu estava apenas mantendo limites profissionais e você é quem cruzou a linha enviando flores e bolos e ligando para o escritório durante reuniões importantes." Ele disse: "Casais normais não arrastam os locais de trabalho um do outro para seus problemas pessoais. E você arruinou minha reputação porque estava com ciúmes ou insegura ou qualquer que seja o seu problema." Levantei-me do sofá e caminhei até onde ele estava parado no balcão da cozinha. Olhei bem nos olhos dele e disse que Christopher Coe aparentemente disse a ele que a empresa leva a integridade a sério e que mentir para colegas sobre a vida pessoal levanta questões sobre honestidade profissional. O maxilar de Patrick se apertou e ele desviou o olhar, encarando a parede atrás de mim, em vez de encontrar meus olhos. Ele disse que é ridículo que sua carreira esteja sendo julgada com base em escolhas de relacionamento, que o que ele faz em sua vida pessoal não deveria importar, desde que ele tenha um bom desempenho no trabalho. Apontei que ele não fez apenas escolhas de relacionamento. Ele mentiu ativamente para todos com quem trabalhou por 3 anos. E essas mentiras me envolveram, quer ele queira admitir ou não. Ele disse que estou sendo vingativa e que deveria estar feliz por ter conseguido o que queria, que aparentemente era arruinar sua vida profissional. Eu disse a ele que não queria arruinar nada. Eu apenas queria existir como namorada dele em todas as áreas de sua vida.
em vez de ser escondida como algo vergonhoso. Nos dias seguintes, passei cada minuto livre olhando apartamentos online e ligando para proprietários. Finalmente encontrei um estúdio decente em um prédio a cerca de 15 minutos do meu trabalho. É pequeno, mas limpo, com boa luz natural de uma grande janela voltada para o sul. O aluguel é mais alto do que eu gostaria, mas administrável se eu pegar algum trabalho extra como freelancer nos fins de semana. Marquei uma visita para sábado de manhã e levei Tabitha comigo para uma segunda opinião. O proprietário nos mostrou o estúdio, apontando os eletrodomésticos de cozinha atualizados. E o fato de que as contas de consumo estão incluídas no aluguel. Tabitha andou verificando a pressão da água no banheiro e abrindo todos os armários enquanto eu estava no meio do espaço vazio tentando imaginar meus móveis ali. Depois que o proprietário saiu para nos deixar conversar em particular, Tabitha perguntou se eu estava realmente pronta para morar, sozinha depois de 3 anos compartilhando espaço com Patrick. Eu disse a ela que estou mais do que pronta, que preciso do meu próprio lugar onde não tenha que me perguntar se tenho permissão para existir ou não. Ela assentiu e disse que o apartamento parece sólido e se o proprietário me aceitar, eu devo ir em frente. Encontrei o proprietário no pequeno escritório do prédio e preenchi o formulário. Ele verificou meu crédito ali mesmo enquanto eu esperava, e 20 minutos depois, ele disse que fui aprovada se eu pudesse dar o primeiro mês, o último mês e o depósito de segurança até segunda-feira. Fiz as contas na minha cabeça e percebi que basicamente drenaria minha conta poupança, mas disse sim, e apertamos as mãos. Ele me deu um contrato de aluguel para levar para casa e examinar dizendo, se você assinar e trazer os depósitos até segunda-feira à tarde, pode se mudar em 3 semanas a partir de hoje. Saí do prédio segurando o contrato de aluguel e sentindo que tinha acabado de tomar a maior decisão da minha vida. Tabitha me levou para almoçar para comemorar, e sentamos em uma cabine na nossa lanchonete favorita, falando sobre como vou decorar o estúdio e quais móveis precisarei comprar. Ela se ofereceu para me ajudar a mudar e disse que o namorado dela tem uma caminhonete que podemos usar. Pela primeira vez em semanas, sinto algo parecido com esperança em vez de apenas raiva e mágoa. Voltei para o apartamento, naquela noite, e deixei o contrato de aluguel no balcão da cozinha enquanto ia tomar banho. Quando saí 20 minutos depois, com o cabelo molhado e roupas limpas, Patrick estava na cozinha segurando os papéis. Ele olhou para mim e perguntou se eu realmente ia me mudar para um estúdio minúsculo em vez de resolver as coisas. Sua voz tinha um tom como se ele não pudesse acreditar que eu estava realmente levando isso adiante. Passei por ele até a geladeira e peguei uma garrafa de água. Então, me virei e disse a ele que não há nada para resolver, porque não confio mais nele e não quero estar com alguém que me trata como um inconveniente. Patrick colocou o contrato na mesa e disse, estamos juntos há 3 anos, moramos juntos, temos uma vida construída aqui e você vai simplesmente jogar tudo isso fora. Lembrei a ele que ele jogou tudo fora quando decidiu fingir que eu não existia toda vez que entrava no prédio do escritório. Ele disse que estou sendo dramática e que muitos casais mantêm suas vidas profissionais e pessoais completamente separadas, sem que isso signifique algo negativo sobre o relacionamento. Patrick tentou uma abordagem diferente então, sua voz ficando mais suave e suplicante. Ele disse que vai me apresentar a todos no trabalho, que vai me levar a todos os rappers futuros e eventos da empresa, que vai provar que mudou e quer que eu faça parte de toda a sua vida. Encostei-me no balcão da cozinha e olhei para ele. Olhei de verdade. E percebi que não quero estar com alguém que só me valoriza publicamente depois de ser forçado a isso. Eu disse a ele que respeito não se parece com isso. Ter que envergonhar alguém para que reconheça sua existência. Eu disse que respeito significa que seu parceiro quer incluí-lo desde o início, não porque foi pego mentindo e enfrentou consequências. O rosto de Patrick endureceu e ele disse que estou sendo impossível, que não aceito suas desculpas ou suas promessas de mudança. Então, o que exatamente eu quero dele? Eu disse a ele que não quero mais nada dele, e é por isso que vou me mudar em 3 semanas. Tabitha veio no sábado seguinte com caixas e fita adesiva para me ajudar a começar a separar minhas coisas. Estávamos no quarto dobrando roupas em caixas quando Patrick apareceu e encostou-se no batente da porta nos observando. Ele tinha aquele sorriso no rosto que eu reconheço, o charmoso que ele usa quando quer algo. Ele olhou para Tabitha e disse, você sempre foi uma amiga tão boa para mim, e apostou que ela quer o que é melhor para mim, que é resolver as coisas em vez de tomar decisões precipitadas. Tabitha parou de dobrar o suéter em suas mãos e se virou para olhar para Patrick. Ela o encarou por um longo momento e pude vê-la decidindo se seria educada ou honesta. Ela escolheu a honestidade. Ela o olhou bem nos olhos e disse, qualquer homem que esconde a namorada por 3 anos não merece uma 4ª chance. E talvez você devesse se concentrar em descobrir por que me tratou tão mal, em vez de tentar manipular minhas amigas para me convencer a ficar. O sorriso de Patrick desapareceu completamente. Ele ficou lá por mais alguns segundos, como se estivesse tentando pensar em uma resposta. Então se virou e caminhou para o quarto, fechando a porta com mais força do que o necessário. Tabitha e eu nos olhamos e ela levantou as sobrancelhas. Eu articulei um obrigada para ela e ela sorriu, voltando a dobrar as roupas. Passamos as próximas 3 horas empacotando minhas roupas de inverno, livros e coisas de banheiro. Patrick ficou no quarto o tempo todo com a porta fechada, e fiquei grata por não ter que lidar com mais tentativas dele de mudar minha mente. Quando Tabitha saiu naquela noite, eu tinha 6 caixas empacotadas e empilhadas na porta da frente. Olhar para elas tornava tudo real de uma maneira que não tinha sido antes. Estou realmente indo embora. Estou realmente me escolhendo em vez de tentar consertar algo que estava quebrado desde o início. Minha irmã me ligou no domingo, à tarde, enquanto eu estava sentada no sofá pesquisando empresas de mudança. Ela disse que nossa mãe contou tudo a ela sobre Patrick me escondendo de seus colegas de trabalho e toda a situação do escritório. A voz dela tinha aquele tom protetor de irmã mais velha que me faz sentir como se tivesse 16 anos novamente. Ela disse que nunca gostou de Patrick de qualquer maneira porque ele sempre parecia estar atuando em vez de ser genuíno, como se estivesse interpretando o papel de bom namorado em vez de realmente ser um. Perguntei a ela por que ela nunca disse nada antes e ela explicou que mencionou isso uma vez pra nossa mãe, mas ambas acharam que eu estava feliz e não era o lugar delas interferir. Ela disse que agora que tudo está exposto, ela percebe que muito do comportamento de Patrick era preocupante e deseja ter pressionado mais. Conversamos por quase 1 hora sobre relacionamentos e bandeiras vermelhas, e como é
é fácil ignorar sinais de alerta quando você está no meio de uma situação. Ela me contou sobre um cara que namorou na faculdade que a mantinha separada de seu grupo de amigos, sempre dando desculpas para o motivo de ela não poder ir a festas ou sair com todos. Ela disse que isso destruiu sua autoestima porque passou 2 anos se perguntando o que havia de errado com ela que o fazia querer escondê-la. Percebo que muitas pessoas provavelmente viram bandeiras vermelhas no meu relacionamento com Patrick, que eu ignorei ou expliquei. Segunda-feira de manhã, vou para o trabalho e pergunto à minha chefe se posso falar com ela em particular. Vamos para o escritório dela e fecho a porta. Depois digo a ela que preciso tirar alguns dias de folga para lidar com uma situação pessoal. Não dou detalhes, mas ela provavelmente pode perceber pelo meu rosto que é sério. Ela é incrivelmente compreensiva me dizendo para tirar o tempo que eu precisar e não me preocupar com os projetos em que estou trabalhando. Então ela faz algo inesperado. Ela me conta que uma vez namorou alguém que a mantinha separada de seu grupo de amigos, sempre indo a eventos sociais sozinho e dando desculpas para o motivo de ela não poder ir. Ela diz que isso destruiu sua autoestima e levou anos para se recuperar da sensação de que não era boa o suficiente para ser incluída na vida dele. Ela entende por que preciso de espaço e tempo para descobrir as coisas. Agradeço e saio do escritório dela me sentindo grata por ter uma chefe que entende e também percebendo que esse padrão de homens escondendo suas parceiras é aparentemente muito mais comum do que eu pensava. Percebo que Patrick provavelmente esperava que as coisas se acalmassem, mas em vez disso, a atitude dele piora a cada dia que passa. Ele para de se desculpar e começa a fazer comentários sobre como estou jogando fora 3 anos por nada. Como estou sendo dramática sobre algo que a maioria dos casais apenas conversaria. Quando estou empacotando meus livros, ele passa e murmura que vou me arrepender disso quando estiver sozinha em algum apartamento. Minúsculo, percebendo que desisti de uma coisa boa. Eu o ignoro e continuo embrulhando minhas coisas em jornal, mas as palavras dele ficam na minha cabeça. Embora eu saiba que são apenas ele tentando me fazer sentir mal por sair. Ele me diz que estou exagerando quando empacoto as coisas da cozinha que compramos juntos. Diz: pessoas normais não terminam relacionamentos porque o parceiro queria manter o trabalho separado de casa. A questão é que ele ainda não entende. Ele acha que isso é sobre eu querer ir aos happy hours do escritório, não sobre ele mentir ativamente para todos com quem trabalhou por 3 anos inteiros. Lynette me manda mensagem na terça-feira perguntando se quero almoçar, e eu a encontro em uma lanchonete perto do escritório dela. Ela parece desconfortável quando se senta, como se não tivesse certeza se deveria me contar o que está prestes a dizer. Ela explica que Patrick tem almoçado sozinho em sua mesa na última semana porque ninguém o convida mais para os almoços em grupo habituais. Os caras que costumavam chamá-lo para jogar basquete depois do trabalho pararam de incluí-lo, e quando ele tentou se juntar a eles de qualquer maneira, as coisas ficaram estranhas e silenciosas. Ela diz que as pessoas não estão sendo más exatamente, apenas distantes, como se não tivessem certeza sobre o que mais Patrick mentiu, e não querem se aproximar muito de alguém que se revelou desonesto. Aparentemente disse a todos que se Patrick podia esconder uma namorada inteira por 3 anos, quem sabe o que mais ele está escondendo. E agora as pessoas estão sendo muito cuidadosas perto dele. Lynette se sente mal por ele, mas também diz que entende por que as pessoas estão reagindo dessa maneira. Porque a confiança é importante em um local de trabalho. E Patrick quebrou essa confiança de uma maneira bem grande. Ela menciona que Patrick tentou se explicar no almoço um dia, dizendo que apenas valorizava a privacidade. Mas Janet apontou que há uma diferença entre privacidade e mentir ativamente sobre toda a sua situação de vida. Naquela noite, estou na casa de Tabitha, ajudando-a a reorganizar seu armário. E conto a ela sobre o que Lynette disse. Parte de mim se sente culpada ouvindo sobre Patrick almoçando sozinho e sendo excluído das coisas, embora eu saiba que ele causou isso a si mesmo. Tabitha para de pendurar camisas e me olha seriamente, lembrando-me que não estou punindo Patrick saindo ou expondo suas mentiras. Ela diz que essas são apenas consequências naturais das escolhas que ele fez todos os dias por 3 anos. E se ele está desconfortável agora, é porque construiu toda a sua identidade de trabalho sobre uma mentira que não podia durar para sempre. Ela me pergunta se sinto culpa quando alguém recebe uma multa por excesso de velocidade por realmente estar correndo. E eu digo que não. E ela diz: é a mesma coisa. Patrick construiu este elaborado castelo de cartas onde ele era solteiro no trabalho e tinha uma namorada secreta em casa. E eu apenas parei de segurá-lo para ele. As cartas caíram porque a estrutura era ruim, não porque eu as derrubei. Ela me lembra que dei a Patrick centenas de chances de me apresentar, de me reconhecer, de me tratar como uma parte real de sua vida. E ele escolheu não fazer isso todas as vezes. Essas consequências não são minha culpa. Patrick me encurrala na cozinha na quinta-feira à noite, enquanto estou fazendo o jantar. Ele diz que esteve pensando e talvez devêssemos tentar terapia de casal, que existem pessoas especializadas em problemas de confiança e comunicação. Ele soa quase desesperado, falando sobre como podemos superar isso se ambos nos comprometermos a ser honestos e abertos daqui para frente. Desligo o fogão e digo a ele que não quero superar nada porque estou cansada de ser a pessoa que acomoda e ajusta e tenta entender, enquanto ele apenas faz o que quer. Ele começa a interromper, mas eu continuo, explicando que o aconselhamento é para pessoas que querem consertar algo. E eu não quero consertar isso. Não quero passar meses ou anos em terapia falando sobre por que ele me escondeu, trabalhando para reconstruir a confiança que deveria estar lá desde o início. Estou exausta de 3 anos me perguntando o que havia de errado comigo, que o fazia querer me manter separada de sua vida real. Ele diz que estou desistindo muito facilmente, que todos os relacionamentos dão trabalho, e eu digo a ele que há uma diferença entre o trabalho normal de um relacionamento e ter que convencer seu namorado de que você merece existir na vida dele. Ele parece magoado, e diz que nunca me fez sentir que eu não merecia existir. E eu o lembro que ele literalmente me apresentou como sua vizinha, quando lhe levei o almoço de aniversário. Patrick pergunta o que ele deve dizer às pessoas sobre o motivo de termos terminado. E posso ver que ele está preocupado em parecer ruim. Sugiro que ele tente dizer a verdade por uma vez, que ele escondeu sua namorada por 3 anos, e ela finalmente se cansou de ser um segredo. Ele diz que estou sendo cruel, e que sei que é mais complicado do que isso. Mas não acho que seja complicado de forma alguma. Ele mentiu. Eu descobri. Eu fui embora. Essa é toda a história. Ele quer que eu o ajude a criar uma narrativa onde apenas nos afastamos ou queríamos coisas diferentes, algo que o faça parecer melhor para sua família e amigos. Eu digo a ele que não vou ajudá-lo a mentir sobre o motivo do fim do nosso relacionamento, quando mentir é exatamente o que acabou com ele em primeiro lugar. Ele fica com raiva e diz que esperar honestidade é bom, mas estou levando longe demais, que estou tentando humilhá-lo, fazendo-o admitir para todos o que fez.
a ponto que não estou fazendo ele fazer nada. Que esses são apenas os fatos reais do que aconteceu. E se a verdade é humilhante, então talvez ele devesse ter pensado nisso antes de fazer coisas humilhantes. Ele sai furioso para o quarto e eu volto a empacotar caixas, sentindo-me mais leve de alguma forma. Embora a conversa tenha sido difícil. O dia da mudança finalmente chega no sábado de manhã, e Tabitha aparece na hora certa com a caminhonete do namorado. Ela está usando jeans velhos e uma camiseta que diz Good Vibes, e ela trouxe café e sanduíches de café da manhã para nós duas. Patrick fica no quarto com a porta fechada o tempo todo em que estamos carregando caixas e móveis. Posso ouvi-lo se movendo lá dentro, mas ele nunca sai para ajudar, ou se despedir, ou qualquer coisa. Tabitha levanta as sobrancelhas quando estamos carregando minha mesa passando pela porta do quarto, e podemos ouvi-lo assistindo TV lá dentro. E ela sussurra que isso é bastante patético, até para ele. Fazemos 4 viagens até a caminhonete, carregando tudo que estou levando comigo, e Patrick não aparece uma única vez. Quando estamos carregando a última caixa para fora, paro e olho para a porta fechada do quarto por um segundo, pensando que talvez ele saia e tenhamos algum tipo de conversa final. Mas a porta permanece fechada, e ouço o volume da TV aumentar, e Tabitha toca meu braço e diz, devemos ir. Sair daquele apartamento pela última vez parece estranho, como se eu estivesse deixando para trás uma versão inteira de mim mesma, que pensava que ser paciente e compreensiva eventualmente seria o suficiente. A porta se fecha atrás de nós e não olho para trás. Meu novo estúdio fica no 3º andar de um prédio antigo com grandes janelas que deixam entrar muita luz. É minúsculo comparado ao lugar que compartilhei com Patrick. Mal cabe minha cama, mesa e um pequeno sofá, mas é meu. E o namorado me ajudam a carregar tudo escada acima, e depois saem para pegar pizza enquanto começo a desfazer as malas. Arrumo meus móveis, penduro minhas roupas e coloco meus livros na prateleira sob a janela. Tudo cabe, por pouco, e fico no meio do quarto olhando para minhas coisas neste novo espaço. Pela primeira vez em meses, sinto que posso respirar corretamente. Como se não houvesse um peso sentado no meu peito, tornando tudo mais difícil. Não estou pisando em ovos ou me perguntando se hoje será o dia em que Patrick finalmente me apresentará aos amigos. Não estou verificando meu telefone e esperando que ele me convide para algo, ou dando desculpas para mim mesma sobre o motivo de ele me manter separada. Estou apenas aqui no meu próprio espaço, e ninguém está fingindo que não existo. Tabitha volta com pizza e champanhe por volta das 19 horas. E sentamos no meu chão comendo fatias de pepperoni e bebendo em copos de plástico, porque ainda não desembalei meus copos normais. Ela levanta o copo e faz um brinde a nunca mais aceitar o mínimo de homens que não conseguem apreciar o que têm. Acrescento que estamos brindando a ser visíveis, reconhecidas e tratadas como se importássemos. E ela diz, sim, exatamente. Batemos nossos copos de plástico e bebemos champanhe barato que tem um gosto incrível. De qualquer forma, Tabitha me diz que pareço mais eu mesma do que em anos. E percebo que ela está certa. Eu tinha me acostumado tanto a me tornar menor, mais quieta e mais conveniente para Patrick, que esqueci como era apenas existir sem pedir desculpas por isso. Ela fica até quase meia-noite, me ajudando a desfazer as coisas da cozinha e pendurar quadros. E quando ela sai, ela me abraça forte e diz que está orgulhosa de mim por me escolher. A primeira semana no meu novo lugar é silenciosa e estranha de maneiras que eu não esperava. Continuo pensando que ouço as chaves de Patrick na porta, ou começo a mandar mensagem para ele, sobre algo engraçado que aconteceu antes de me lembrar que não estamos mais juntos. Acordo na terça-feira de manhã e automaticamente começo a fazer café para 2 pessoas, antes de me conter. Quarta-feira à noite chego do trabalho e percebo que não preciso coordenar minha agenda com os planos de mais ninguém. Não preciso me perguntar se hoje é a noite em que finalmente conhecerei seus colegas de trabalho. Posso jantar quando quiser, assistir ao programa que quiser e ir para a cama cedo ou ficar acordada até tarde sem consultar ninguém. É estranho como algo que deveria parecer solitário na verdade parece libertador, como se eu estivesse prendendo a respiração por 3 anos e finalmente estivesse exalando. Lynette me manda mensagem na sexta-feira perguntando como estou me acomodando e mencionando que Patrick parece realmente retraído no trabalho ultimamente. Ela diz que ele tem estado quieto nas reuniões e sai exatamente às 17 em vez de ficar até tarde como costumava fazer. Agradeço a ela por verificar como estou, mas digo a ela que o estado emocional de Patrick não é mais minha responsabilidade, que ele vai ter que resolver suas próprias coisas, sem eu tentar consertar para ele. Lynette responde dizendo que esse é um limite saudável, e que está feliz por eu estar cuidando de mim mesma. Ela acrescenta que espera que Patrick aprenda algo com tudo isso, mas de qualquer forma, não é meu trabalho ensiná-lo. Agradeço a ela por ser gentil e por entrar em contato. E falo sério. É bom saber que algumas coisas boas saíram da bagunça, como me conectar com pessoas que realmente me veem como uma pessoa que vale a pena conhecer. Passei aquela noite vasculhando meu telefone e laptop bloqueando Patrick em todas as plataformas que pude pensar. Facebook, Instagram, Twitter, até LinkedIn, porque não preciso que ele veja minhas atualizações profissionais ou tente se conectar através de coisas de trabalho. Cada clique no botão de bloqueio parece estranho, como se eu estivesse apagando 3 anos da minha vida. Uma conta de mídia social de cada vez. Apago nossas fotos de casal do meu telefone, as de férias e aniversários e noites aleatórias de terça-feira quando estávamos felizes, ou quando eu pensava que estávamos felizes. Meu polegar paira sobre o botão de excluir em uma foto nossa na praia no verão passado, ambos bronzeados e sorrindo. E percebo que não estou mais triste por perder o relacionamento. Estou triste por perder a versão de mim mesma que acreditava nas desculpas dele, e pensava que amar significava se tornar invisível. As fotos vão para o lixo, e eu o esvazio imediatamente para não mudar de ideia depois. Tabitha manda mensagem perguntando como estou, e conto a ela sobre a limpeza nas redes sociais. Ela responde dizendo, isso faz parte de seguir em frente. Não estou apagando o passado, mas escolhendo não viver nele. Ela acrescenta que manter essas conexões digitais apenas me daria motivos para verificar como ele está, e me torturar. E ela está certa. Largo meu telefone e olho ao redor do meu estúdio para minhas coisas arrumadas exatamente como eu quero. E me sinto mais leve do que em meses. Minha irmã Emily aparece na sexta-feira à noite com sua mala de viagem e uma garrafa de vinho, dizendo que tirou o dia de folga do trabalho para vir passar o fim de semana comigo. Pedimos comida tailandesa e sentamos no meu chão comendo direto das embalagens enquanto ela me pergunta como estou realmente. Digo a verdade, que alguns
alguns dias estou com raiva. Alguns dias estou aliviada e alguns dias me pergunto se exagerei ao explodir a vida de Patrick tão publicamente. Emily larga a comida e me olha seriamente, dizendo que não exagerei nem um pouco porque Patrick passou 3 anos mentindo ativamente para todos sobre minha existência. Ela diz que qualquer homem que trata sua namorada como um segredo vergonhoso merece exatamente o que recebeu. Conversamos por horas sobre relacionamentos e autoestima e por que as mulheres são ensinadas a se tornarem menores para homens que não as apreciam. Emily me diz que me ver me defendendo a inspirou a abordar algumas questões em seu próprio relacionamento, que seu namorado Mark tem feito coisas semelhantes sobre não querer que ela conheça seus amigos da faculdade. Ela o confrontou na semana passada, e ele admitiu que gostava de manter diferentes partes de sua vida separadas. Mas depois de ver o que aconteceu com Patrick, Emily disse a Mark que isso não era mais aceitável. Sinto-me bem sabendo que algo positivo saiu dessa bagunça, que talvez minha irmã não desperdice 3 anos como eu fiz. Ficamos acordadas até as 2 da manhã conversando e rindo, e quando finalmente vamos para a cama, percebo que não penso em Patrick há horas. Segunda-feira de manhã, estou no trabalho quando uma notificação de e-mail aparece da conta pessoal de Patrick. O assunto diz: por favor, leia, sinto muito. E meu estômago se contorce porque sei que deveria apenas deletar sem abrir. Mas clico de qualquer maneira e começo a ler o primeiro parágrafo, onde Patrick diz que tem pensado muito e percebe que estava com medo de o compromisso se tornar público. Medo de as pessoas terem opiniões sobre seu relacionamento. Medo de perder a liberdade que tinha quando os colegas de trabalho pensavam que ele era solteiro. Ele escreve que me ama e quer outra chance de fazer as coisas direito. Que vai me apresentar a todos e me levar a todos os eventos de trabalho e provar que mudou. Fecho o e-mail sem terminar e o movo direto para o lixo. Depois esvazio a lixeira para não poder recuperá-lo mais tarde. As explicações de Patrick não importam mais, porque mesmo que eu entenda por que ele fez isso não torna aceitável ou digno de ficar. Entender o dano de alguém não significa que você tem que deixá-lo danificar você. Quarta-feira à noite, vou à minha primeira aula de yoga no estúdio a 2 quarteirões do meu apartamento. Eu queria tentar yoga há mais de 1 ano, mas Patrick sempre queria as noites livres para a agenda dele. Queria-me disponível caso decidisse vir para casa mais cedo ou quisesse sair. Agora minhas noites são minhas e posso fazer o que quiser sem consultar ninguém. A instrutora é uma mulher calma de uns 50 anos, que fala sobre abrir espaço para si mesma, sobre respirar e estar presente e honrar suas próprias necessidades. Durante o relaxamento final, ela diz algo sobre como ensinamos as pessoas a nos tratar pelo que aceitamos. E fico lá no meu tapete percebendo que é exatamente o que estou fazendo agora. Estou ensinando a mim mesma que mereço algo melhor recusando-me a aceitar menos. Depois da aula, me sinto alongada e em paz. E me inscrevo para a sessão semanal porque isso é algo que estou fazendo por mim. Na sexta-feira, fico sabendo por amigos em comum que Patrick está dizendo às pessoas que terminamos porque eu era muito exigente e não conseguia lidar com sua necessidade de separação entre vida profissional e pessoal. Nosso amigo Simon me manda mensagem perguntando se é verdade que eu esperava que Patrick me levasse a cada função de trabalho. E eu respondo com a história real sobre como Patrick disse a todos que era solteiro por 3 anos. Simon responde com um monte de emojis chocados e diz que a versão de Patrick fazia parecer que eu era grudenta e controladora. Estou irritada, mas não surpresa que Patrick ainda esteja inventando histórias em vez de assumir a responsabilidade. Ele passou 3 anos mentindo para seus colegas de trabalho sobre mim. Então, obviamente, ele vai mentir para nossos amigos sobre o motivo do término. Algumas pessoas preferem reescrever a história do que admitir que estavam erradas. Tabitha me liga no sábado de manhã furiosa porque encontrou Patrick no supermercado e ele tentou agir amigavelmente, perguntando como eu estava, como se realmente se importasse. Ela queria confrontá-lo ali mesmo sobre as mentiras que ele está espalhando. Queria contar a todos na sessão de hortifruti o que ele realmente fez. Digo a ela que não importa a história que Patrick conta, porque as pessoas que importam sabem a verdade. Seus colegas de trabalho viram as evidências em primeira mão, com as flores e o bolo e as fotos de casal, e isso é o suficiente para mim. Nossos amigos verdadeiros vão me perguntar diretamente ou descobrir que Patrick está mentindo. E aqueles que acreditam na versão dele sem questionar, provavelmente não eram bons amigos de qualquer maneira. Tabitha diz que estou sendo muito madura sobre isso, mas ela ainda quer riscar o carro dele. E eu rio e digo a ela que isso não é necessário. Patrick vai ter que viver com o que fez, independentemente das histórias que conta a si mesmo. Domingo à noite, Lynette manda mensagem perguntando se quero tomar uns drinks com ela e 2 outras mulheres do escritório de Patrick que entraram em contato depois que tudo aconteceu. Encontro-as em um bar de vinhos no centro e reconheço uma mulher das fotos de casal que vi nas redes sociais, embora nunca tenhamos nos conhecido de verdade. O nome dela é Jennifer, e ela me conta sobre seu ex-marido que a manteve completamente separada de sua vida profissional durante todo o casamento, nunca a levou a eventos da empresa, agia como se ela não existisse profissionalmente. A outra mulher, Amanda, compartilha uma história semelhante sobre um namorado, que a compartimentou tão completamente que os amigos dele não sabiam sobre ela até que estivessem namorando há 2 anos. Sentamos lá compartilhando nossas histórias sobre homens que nos trataram como segredos, e é bom se conectar com pessoas que entendem exatamente o que isso faz com sua autoestima. Jennifer diz que está feliz por eu ter exposto Patrick porque ela gostaria que alguém tivesse exposto seu ex antes de ela se casar com ele e desperdiçar 10 anos. Trocamos números e fazemos planos de nos encontrar novamente no próximo mês. E dirijo para casa me sentindo menos sozinha nessa experiência. Amanda me manda mensagem na terça-feira à tarde dizendo que tem que me contar algo estranho. Ela diz que Patrick a abordou na semana passada na cozinha do escritório e perguntou se ela queria tomar café algum dia, mal 2 meses após nosso término. Ela o rejeitou dizendo que não namora colegas de trabalho, mas queria que eu soubesse porque parecia uma informação que eu deveria ter. Agradeço a ela por me contar e nem estou surpresa, apenas cansada. Patrick já voltou aos seus velhos padrões, já tentando namorar mulheres do trabalho que ele possa manter separadas e compartimentadas. Ele não aprendeu absolutamente nada ao me perder, ou com a vergonha profissional, ou tendo que explicar suas mentiras a todos. Algumas pessoas sempre escolherão o conforto em vez do crescimento, e Patrick aparentemente é uma dessas pessoas. Essa confirmação de que Patrick não mudou, ou aprendeu nada me faz grata por ter saído quando saí. Eu poderia ter ficado e acreditado em seu e-mail de desculpas. Poderia ter dado a ele outra chance de provar que seria diferente. E daqui a 6 meses, eu estaria de volta onde comecei. Escondida enquanto ele se apresentava como quisesse para o mundo, dando desculpas para o motivo de eu não poder conhecer novas pessoas ou participar de eventos. Algumas pessoas sempre seguirão o caminho de menor resistência. Sempre escolherão seu conforto, em vez das necessidades de outra pessoa. E não preciso ficar esperando que Patrick se torne alguém diferente. Ele é quem é, e essa pessoa não é alguém com quem eu queira estar. Quinta-feira à noite,
Abro meu laptop e começo a trabalhar em projetos freelance que vinha adiando há meses. Patrick sempre queria as noites livres para a agenda dele. Queria-me disponível, caso chegasse em casa e quisesse companhia ou decidisse que deveríamos fazer algo. Eu recusava trabalho de clientes porque Patrick não gostava, quando eu estava ocupada com meu laptop em vez de prestar atenção nele. Agora pego 3 novos projetos e passo minhas noites criando sites e projetando gráficos. E meu portfólio de trabalho melhora significativamente. Uma cliente envia um e-mail elogiando minha criatividade e atenção aos detalhes, dizendo que com certeza me contratará novamente e me indicará para colegas. Tiro print do e-mail e envio para Tabitha, com uma legenda sobre como tenho valor fora de ser a namorada escondida de alguém, e ela responde com emojis de celebração, e diz que está orgulhosa de mim por investir em mim mesma. Passo a noite de sexta-feira organizando minha nova estante, arrumando os livros, por gênero, porque é algo que posso controlar, quando tudo o mais parecia bagunçado por tanto tempo. O estúdio fica silencioso, exceto pelo ruído ocasional da rua, e percebo que não me importo mais com o silêncio. 3 meses atrás, o silêncio teria me deixado ansiosa, imaginando por que Patrick ainda não estava em casa, ou se ele estava me evitando. Mas agora, parece apenas paz. Sábado de manhã, caminhei até a livraria na Quinta Rua para pegar um romance que Tabitha recomendou, algo sobre uma mulher recomeçando após o divórcio. Estou navegando na seção de ficção quando alguém diz meu nome, e me viro para ver Janet parada ali com uma cesta de compras cheia de livros. Ela parece nervosa, como se não tivesse certeza se eu quero falar com ela, mas sorrio porque não estou mais com raiva dela. Janet pede desculpas imediatamente, dizendo que se sente péssima por não perceber que Patrick estava mentindo, e que deveria ter questionado. Porque ele nunca mencionou sua namorada em 3 anos. Digo a ela que não é culpa dela porque Patrick era convincente e ela não tinha motivos para duvidar dele. Acabamos tomando café na loja ao lado e Janet me conta que a cultura do escritório mudou completamente. Desde que tudo aconteceu. As pessoas são mais honestas sobre suas vidas pessoais agora, trazendo parceiros para eventos e falando abertamente sobre relacionamentos em vez de fingir que o trabalho existe em uma bolha separada. Ela diz que o que eu fiz foi bagunçado, mas necessário, porque expôs um problema maior com a forma como Patrick compartimentava tudo. Janet menciona que Patrick aparentemente está namorando alguém novo, de uma empresa diferente, e ela espera que ele tenha aprendido a ser mais honesto dessa vez. Digo que espero que sim também, não por causa dele, mas por quem quer que ele esteja agora, porque ninguém merece ser tratado como um segredo. Trocamos números antes de sair e caminho para casa, me sentindo mais leve porque o pedido de desculpas de Janet me ajudou a perceber que pessoas boas podem ser apanhadas nas mentiras de outra pessoa, sem serem cúmplices. Na semana seguinte vou a um encontro para café com alguém que conheci através de um amigo. Nada sério, mas é bom. Sentar em frente a um homem que se apresenta adequadamente e faz perguntas reais sobre minha vida. O nome dele é Zion, e ele trabalha com marketing. E quando menciono meu trabalho de design freelance, ele pede para ver meu portfólio ali mesmo na mesa. No nosso segundo encontro, ele me convida para uma noite de jogos com seus amigos. E conheço 6 pessoas que já sabem sobre mim porque Zion disse a elas que estava saindo com alguém novo. Parece estranho no começo ser incluída tão naturalmente e imediatamente, mas bom de uma maneira que me faz perceber o quão anormal meu relacionamento com Patrick realmente era. Saio em encontros com 2 outros homens no mês seguinte, mantendo as coisas casuais e leves, apenas conhecendo pessoas, sem pressão ou expectativas. Um deles me leva à festa de aniversário da irmã, depois de termos saído 3 vezes. E toda a família dele sabe que existo e me trata como uma pessoa normal que Zion está namorando. O contraste com o comportamento de Patrick se torna mais óbvio a cada encontro. A cada introdução casual, a cada vez que alguém me inclui em planos sem fazer parecer um grande favor. Tabitha vem na quinta-feira à noite, com comida tailandesa e comemos no meu chão, porque ainda não tenho uma mesa de jantar adequada. Ela me diz que pareço mais feliz e confiante do que durante todo o meu relacionamento com Patrick. E percebi que ela está certa. Passei 3 anos me tornando menor para caber nos espaços que Patrick permitia, ajustando minha agenda de acordo com as preferências dele e aceitando desculpas que não faziam sentido. Agora estou lembrando quem sou sem esses limites, retomando hobbies que abandonei e fazendo planos sem verificar se outra pessoa aprova primeiro. Tabitha diz que me viu encolher durante esses anos, ficando mais quieta e menos assertiva, sempre duvidando de mim mesma. Digo a ela, que nem percebi isso acontecendo porque as mudanças foram tão lentas. Cada pequena acomodação se somando à última até que mal me reconhecia. Ela pergunta se estou com raiva do tempo que perdi, e eu digo às vezes. Mas principalmente estou feliz por ter saído antes de perder mais anos, com alguém que não me valorizava o suficiente para reconhecer minha existência publicamente. Meu aviso de renovação do aluguel chega pelo correio, na semana seguinte, e tenho que decidir se quero ficar neste estúdio ou procurar algo maior. Posso pagar um quarto e sala agora com minha renda, freelance melhorando, talvez até um lugar com uma pequena varanda ou melhor luz natural, mas fico com o formulário de renovação por 3 dias antes de assiná-lo, escolhendo ficar neste pequeno espaço que representa minha independência. O estúdio me lembra que posso cuidar de mim mesma sem precisar de outra pessoa, que sou completa sozinha, mesmo que o espaço seja apertado. Tabitha acha que estou sendo teimosa quando poderia fazer um upgrade, mas explico que não é sobre o tamanho do apartamento, mas sobre o que ele representa. Este lugar é só meu, decorado como eu quero, sem as opiniões ou preferências de mais ninguém a considerar. E essa liberdade importa mais do que metragem quadrada agora. Patrick me manda mensagem de um número novo na terça-feira à tarde, e encaro a mensagem por 1 minuto inteiro antes de abri-la. Ele diz que está em terapia há 2 meses, e quer se desculpar adequadamente, perguntando se podemos nos encontrar para um café para conversar. Agradeço que ele esteja trabalhando em si mesmo, e a terapia provavelmente é boa para ele, mas digo que segui em frente e não preciso de um desfecho vindo dele. A resposta parece madura e honesta, nem cruel, nem excessivamente complacente, apenas clara sobre onde estou. Patrick responde dizendo que entende e espera que eu esteja bem, o que é provavelmente a interação mais madura que tivemos em todo o nosso relacionamento. Não respondo porque não lhe devo comunicação contínua, mas espero que a terapia realmente o ajude a tratar as pessoas melhor no futuro. Os problemas dele não são mais meus para resolver, e qualquer crescimento que ele alcance precisa ser para si mesmo, não para me reconquistar. Deleto a conversa e bloqueio o novo número. Não por raiva, mas porque estou genuinamente cansada desse capítulo da minha vida. Minha chefe me chama em seu escritório na sexta-feira de manhã, e passo a caminhada pelo corredor me perguntando se fiz algo errado. Em vez disso, ela
Ela me diz que estou sendo promovida com um aumento significativo e que a qualidade do meu trabalho melhorou visivelmente nos últimos meses. Agradeço a ela, enquanto tento não parecer muito surpresa. E ela menciona que viu uma mudança na minha confiança e criatividade desde a primavera. Sentada de volta à minha mesa, percebi que estar em um relacionamento onde me sentia constantemente diminuída estava afetando mais áreas da minha vida do que eu sabia. A crítica de Patrick disfarçada, de preocupação, suas maneiras sutis de me fazer sentir como se eu estivesse sempre fazendo algo errado, haviam se infiltrado na minha vida profissional. Também. Sem esse ruído de fundo constante de inadequação, meu trabalho melhorou porque parei de questionar cada decisão e confiei em minhas habilidades. Novamente, a promoção parece uma prova de que deixar Patrick foi a escolha certa, de que sou capaz e valiosa quando alguém não está constantemente minando minha autoestima. Tabitha me dá uma festa de aniversário no mês seguinte e meu apartamento se enche de amigos que me apoiaram em tudo. Alguém pergunta se estou namorando alguém seriamente e eu digo que não. Mas não estou com pressa porque estou gostando de construir uma vida que eu realmente gosto. A pergunta não me deixa defensiva ou triste, apenas honesta sobre onde estou agora. Passei tantos anos focada em fazer Patrick feliz e tentando ser o suficiente pra ele que esqueci de verificar se o relacionamento estava me fazendo feliz. Agora estou aprendendo o que realmente gosto sem filtrar tudo, pelas preferências de outra pessoa primeiro. Minha amiga Sarah diz que está orgulhosa de mim por me escolher, e percebo que foi exatamente o que fiz, quando enviei aquelas flores e bolo para o escritório de Patrick. Parecia vingança de fora. Mas na verdade era eu me recusando a permanecer invisível e exigindo ser reconhecida após anos sendo tratada como um segredo. Mais tarde naquela noite, depois que todos vão embora, sento no meu chão cercada por cartões de aniversário e penso nas ações de vingança que tomei. Elas foram bagunçadas em público, definitivamente não o caminho maduro que as pessoas sempre recomendam seguir, mas também foram necessárias para meu autorrespeito, porque permanecer em silêncio significaria aceitar o tratamento de Patrick, como algo que eu merecia. As flores e o bolo e os telefonemas não foram realmente sobre punir Patrick, foram sobre me recusar a ser apagada da vida dele, enquanto ainda era esperado que eu participasse do nosso relacionamento nos termos dele. Algumas pessoas provavelmente pensam que fui longe demais, que eu deveria ter apenas terminado silenciosamente e seguido em frente com dignidade. Mas dignidade para benefício de quem? Para tornar a vida de Patrick mais fácil depois que ele passou 3 anos mentindo para todos. Eu precisava fazer barulho, forçar o reconhecimento, provar a mim mesma que eu importava o suficiente para ocupar espaço. A repercussão foi desconfortável, e a carreira de Patrick sofreu, e seus colegas de trabalho ficaram sabendo de seus negócios. Mas essas foram consequências de suas escolhas, não punições que inventei. Recusei-me a protegê-lo dos resultados naturais de sua desonestidade. E essa recusa foi o primeiro limite real que estabeleci em anos. 6 meses se passam e acordo no meu estúdio sem verificar meu telefone para ver se Patrick mandou mensagem, sem me perguntar se hoje será o dia em que ele finalmente me reconhecerá adequadamente, sem aquela ansiedade constante de baixo nível, que costumava me seguir em todos os lugares. Minhas manhãs pertencem a mim agora, e bebo café em silêncio sem alguém me dizendo que estou fazendo errado, ou sugerindo que eu deveria ser mais produtiva com meu tempo. Tabitha nota a mudança quando nos encontramos para um brunch, e diz que pareço mais leve, de alguma forma, como se não estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Conto a ela sobre os limites que estabeleci com namoros e amizades, como não ignoro bandeiras vermelhas, ou dou desculpas para pessoas que me tratam como uma opção, em vez de uma prioridade. Ela levanta o copo e diz que está orgulhosa de mim por me escolher em primeiro lugar pela primeira vez na minha vida. O trabalho continua indo bem, e minha chefe menciona que minha confiança durante as apresentações melhorou significativamente, que falo mais nas reuniões e defendo minhas ideias em vez de ceder aos outros. Percebo que a constante desvalorização de Patrick havia se infiltrado na minha vida profissional também, me fazendo questionar meu valor em espaços onde eu deveria ter me sentido segura. Sem aquela voz na minha cabeça me dizendo que sou demais ou insuficiente, confio em meus instintos novamente, e isso transparece em tudo o que faço. Minha irmã liga uma noite parecendo animada e sem fôlego, e antes que ela diga qualquer coisa, já sei o que está por vir. Ela está noiva e quer que eu seja sua madrinha, e eu digo sim imediatamente porque estou genuinamente feliz por ela. O relacionamento dela com o parceiro é tudo o que o meu com Patrick não era, construído sobre respeito mútuo e compromisso público, e o simples ato de ter orgulho de estar junto. Eles se apresentam a todos, postam fotos juntos, falam sobre seu futuro sem hesitar ou esconder. Estar perto deles me lembra como o amor saudável realmente se parece. Que relacionamentos não devem exigir que você se encolha ou aceite ser tratado como um segredo. Ajudo minha irmã a escolher locais para o casamento e ouço a falar sobre centros de mesa e listas de convidados. E nada disso me deixa amarga ou triste com meu próprio relacionamento fracassado. Em vez disso, reforça que fiz a escolha certa ao deixar Patrick. Que aceitar menos do que eu merecia teria sido pior do que estar sozinha. Patrick passa pela minha mente ocasionalmente quando vejo alguém que se parece com ele ou passo pela cafeteria onde costumava encontrá-lo. Mas os pensamentos não permanecem ou machucam como costumavam. Espero que ele tenha descoberto por que compartimentar as pessoas é prejudicial. Por que esconder alguém que você diz amar prejudica a ambos de maneiras que não podem ser reparadas. Principalmente, porém, não penso nele de jeito nenhum. Porque esse relacionamento parece algo que aconteceu com uma versão diferente de mim. Alguém que ainda não conhecia seu valor. Um ano depois que tudo explodiu no escritório de Patrick, começo a namorar alguém novo que me apresenta a seus amigos em nosso segundo encontro, sem hesitação ou desculpas estranhas. No terceiro mês, conheci sua família, e eles sabem meu nome e o que faço para trabalhar, e que estamos juntos. Todas as coisas básicas que Patrick não conseguiu gerenciar em 3 anos. É refrescantemente normal estar com alguém que tem orgulho de me ter em sua vida, que não trata minha presença como algo que precisa ser gerenciado ou escondido. Vamos a eventos de trabalho juntos, e ele segura minha mão em público e posta fotos de nós, sem me cortar ou dar desculpas. A vida está muito boa agora, e sou grata por não ter aceitado menos do que merecia, que escolhi visibilidade. E respeito em vez de conforto e familiaridade. A vingança que tomei contra Patrick não foi realmente sobre puni-lo, mas sobre me recusar a permanecer, invisível por mais tempo, e essa recusa mudou tudo sobre como me vejo e o que aceito dos outros.